comentar rapidinho como vai funcionar essa aula de hoje. A gente vai dividir a aula em 3 partes, tá? Números binomiais, depois inscrição e circunscrição, que é rapidinho, e aí por final a gente faz uma revisão zona do FMS, tá? Então hoje tem coisa pra caramba. Assim, o que é mais longo é o número binomial. Esse aqui é um pouquinho mais longo, principalmente quem vai fazer prova do PAS. Quem vai fazer prova do PAS da UFMS, ano passado caíram acho que 3 questões só de binômio de Newton e números binomiais. Lógico, é uma coisa que o cara que elabora a UFMS ama. Então tem probabilidade de cair na prova da UFMS? Muito, que é um conteúdo bem tradicional. E o cara ama essa parte, tanto que a gente pode ver isso na prova do PAS. Tá? Então a gente vai trabalhar com a ideia de binômio de Newton. Tá vendo já? Então, ó, gente, quando você fala de binômio de Newton, antes de você falar real a ideia de binômio de Newton, o que você tem que saber? A ideia dos números binomiais. O que são números binomiais? Número binomial é todo número que obedece essa forma, ó, NP é igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Essa é a fórmula que nós chamamos de número binomial. A fórmula que é a fórmula da combinação. Por exemplo, quando você tem o número binomial 10 e 2, o que significa o número binomial 10 e 2? Isso aqui é a mesma coisa que 10 fatorial dividido por quem? 2 fatorial 10 menos 2 fatorial. Substituindo ficou 10 fatorial sobre 2 fatorial 8 fatorial. Abre o 10, fica 10, 9, 8 fatorial dividido por 8 fatorial, que vai cortar, e aqui vai dar 2. Então vai dar 90 dividido por 2, isso aqui é 45. Vou mostrar um negocinho que eu acho bem interessante, que nós chamamos de binomiais complementares. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Quanto seria o número binomial 10 e 2? Ou 10 e 2 não. Esse acabou de calcular, 10 e 8. Vai dar a mesma coisa, vai ficar 10 fatorial, 8 fatorial e aqui 2, só vai trocar a posição. Então isso aqui também vai dar 45. Nós dizemos que tanto o número binomial 10 e 2 e o binomial 10 e 8, eles são ditos complementares. Por que eles são ditos complementares? Porque eles têm o mesmo resultado. Então, números binomiais complementares são esses dois quando eles possuem o mesmo resultado. Depois a gente vai trocar uma ideia só sobre esses caídas, tá? Bom, algumas coisas é interessante você saber de maneira imediata. Por exemplo, qualquer número binomial em que o cara de baixo for 0, sempre vale 1, tá? Isso vale para combinação. Qualquer combinação em 0 sempre vale 1. Qualquer número binomial n em 1 sempre é igual a n. Qualquer combinação em 1 sempre é um maior número. Qualquer número binomial n em n, ó, n em n também vale 1. E qualquer, essa aqui é mais legal, qualquer combinação de n e n menos 1 sempre vale n. Por exemplo, uma combinação de 20 em 19, você não precisa nem fazer, já vale 20. Uma combinação de 20 em 20 já vale 1. Uma combinação de, sei lá, 20 em 1 vale 20. E uma combinação, por exemplo, de 20 em 0 vale 1. Então, isso aqui é a base do binômio de Newton. Então, os números binomiais são todos os números que obedecem essa lei de formação. Tudo bem a definiçãozinha ali? Bom, agora a gente vai começar a calcular realmente. Primeira coisa que você tem que saber de números binomiais é a ideia da igualdade. Como assim a ideia da igualdade? Sempre que você for trabalhar com a igualdade entre dois números binomiais, você tem que levar em consideração duas situações. Quais são as duas situações que você tem que levar em consideração? Primeira situação é quando eles são literalmente iguais. Segunda situação é quando eles são ditos de complementares. Como assim complementares? Ó, primeiro caso, não tem jeito. Sempre que você for trabalhar com a igualdade de números binomiais, você vai trabalhar assim, ó. Primeiro caso, vamos imaginar que nós temos esses dois números binomiais. NP igual a N em K. Então, N é igual a N. Então, o primeiro caso, qual seria o primeiro caso? O P tem que ser igual ao K.
Então, esse cara, como de cima são iguais, os de baixo também terão que ser iguais. Já o segundo caso, quando você trabalha com binomiais, o segundo caso é o seguinte, é esse daqui, ó, quando eles são complementares. Quando eles são complementares? Quando a soma dos dois de baixo sempre resultar no cara de cima. Então, o segundo caso é quando o valor do B mais o valor do K for igual ao valor do N. Então, sempre que você for trabalhar com números binomiais, lembre-se que sempre você vai ter que trabalhar com as duas hipóteses. Aí na apostila eu coloquei um exemplo. É 11, como que é? 11, 2x embaixo é igual a 11 e x mais 2? Então vamos lá, qual é o valor do x que satisfaz essa igualdade? Primeiramente, você vai ter que trabalhar com os dois casos. Qual seria o primeiro caso aqui? O primeiro caso seria 2x é igual a x mais 2. Então vai ficar x é igual a 2. Então o primeiro valor de x que satisfaz essa situação seria x igual a 2. Já a segunda hipótese, qual que seria a segunda hipótese? A soma dos dois de baixo resulta no de cima. Então ficaria quem? 2x mais x mais 2, isso é igual a 11. Ficaria 3x é igual a 9, o valor do x é igual a 3. Então o x pode ser 2, quando o x pode ser 3. Tudo bem? Entenderam os dois casos? Belezinha? Então, ó, sempre que você tiver uma igualdade entre números binomiais, lembrem-se sempre de você trabalhar com os dois casos. Primeiro caso, a igualdade mesmo. Segundo caso, quando eles forem complementares. Certo? Bom, além da igualdade, você tem que saber... Vira pra mim. Estou tentando pra ver aqui. Relação de Stiefel. O que é a tal da relação de Stiefel? A tal da relação de Stiefel é para você somar dois números binomiais consecutivos. Toda vez que você tiver que somar dois números binomiais consecutivos, você vai usar essa relaçãozinha de Stiefel. Qual é a relação de Stiefel? É assim, ó, NP mais NP mais 1. Isso aqui nós chamamos de relação de Stiefel. Sempre que você for somar dois números binomiais consecutivos, você soma um em cima, então n mais 1, certo? E conserva o maior de baixo, b mais 1. Tipo, aí da apostila, qual que tá? 8 e 2. 8 e 2 mais 8 e 3. 8 e 3. Isso daria quanto? 16. Não, conserva o maior de cima, então fica 9 e 3. Acabou aqui. Professor, e se eles não forem consecutivos? Aí você tem que calcular o valor de cada um deles e somar. Isso aqui é só para quando você trabalha com eles consecutivos. Tudo bem? Quanto que daria? Esses dois aqui são consecutivos, ó. Deixa eu colocar aqui 12 e 3 mais 12 e 8. São consecutivos? Sim ou não? São? Por que não é esse? Porque 12 e 3 é a mesma coisa que... 12 e 3 é a mesma coisa que 12 e 2. O 12 e 8 é a mesma coisa que 12 e 2. Não, quase. Você pensou certo, mas você fez cagada. Esse é um complementar. Porque qual que é o complementar de 12 e 8? 12 12 e 4. e 4. Por isso que é complementar. Por isso que é... Não 12 e 2. Por isso que eu falei, você pensou certo, mas você fez cagada. Então aqui, ó, eu posso escrever o 12 e 3 sendo 12 e 3. E eu posso escrever esse 12 e 8 sendo o quê? 12 e 4. Que aí, qual seria o valor dessa soma aqui? 13 e 4. Por que esse 12 e 8 virou 12 e 4? Porque eles são, aqui ó, a ideia dos complementares, ó, quando você soma os dois de baixo e dá os de cima, eles têm o mesmo valor, que nem aqui, Juju, ó, 12, 10 e 2 não é o mesmo valor de 10 e 8? E como eles têm o mesmo valor, eu posso trocar. Por exemplo, mais um, ó, 21 e 2 mais 21 e 3 mais 21 e 17. Quanto daria isso? 21 não, 22.
partes? Vou ter que fazer primeiro o X. Vamos ter que fazer por partes. Quanto vai dar esse aqui? 22 22 e 3. Juju, ele é complementar do 22 e 18? Não. Olhando aqui de maneira imediata, eles não são complementares. Só que esse 22 e 18, eu posso trocá-lo pelo seu complementar, pelo seu correspondente. Qual que é o complementar de 22 e 18? 22 e 4. Então eu posso escrever assim, ó. 22 e 3, mais, em vez de escrever esse cara, eu escrevo 22 e 4. Aí só uma forma de colocar. Só representar diferente. Aí aqui ficaria quem? 22 e 4. Tudo bem? Beleza? Essa relaçãozinha de Stifel, tranquilo. Bom, para que serve essa relação de Stifel? Além de toda essa situação, ela serve para você trabalhar com, pode pegar? Com o famoso triângulo de Pascal. Vocês usam triângulo de Pascal, acho que é na genética, não é? Não tem uma parte lá da genética que você usa triângulo de Pascal? Então, o que é o triângulo de Pascal, gente? O triângulo de Pascal, ele é o triângulo formado por todos os números binomiais, então ele é infinito. O triângulo de Pascal, ele é um triângulo formado por todos os números binomiais. Então, quando você fala com a ideia do triângulo de Pascal, o que você fala sobre o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal é o triângulo formado por todos os números binomiais. Então começa aqui, ó, 0, 0, que é o primeiro. Depois vai vir quem? 1 e 0, 1 e 1. Depois 2 e 0, depois 2 e 1, depois 2 e 2. Depois 3 e 0, depois 3 e 1, depois 3 e 2, depois 3 e 3 e assim por diante. Isso aqui é o chamado de triângulo de Pascal. Bom, o triângulo de Pascal a gente não vai usar ele desse jeito. Eu vou montar um triângulo com vocês, não com os números binomiais, e sim com os resultados dos números binomiais. Então eu vou fazer uma tabela aqui, ó, para vocês terem até, sei lá que número aqui embaixo vai dar para fazer, dos números binomiais. Ajuda bastante essa tabelinha. Então, ó, aqui vai ser vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá pra fazer até o oitavo aqui embaixo, pequenininho. 8. Então aqui eu vou fazer pequenininho, que é a minha situação. Aí aqui vai ter 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Então, ó, esse aqui vai ser nosso triângulo de Pascal com os resultados, ó. Só que antes de montar aqui com vocês, eu queria que vocês olhassem para a relação de Stifel. Dá uma olhadinha lá na relação de Stifel. Entenderam bem a relação de Stifel? Na real, então olha aqui para mim, ó. Se eu somar esse cara com esse, vai dar o cara de baixo? Consegue ver isso? Se eu somar esse com esse, de baixo, esse com esse, de baixo, e assim que a gente vai construir o triângulo de Pascal. Tudo com a relação de Stifel. Então o nosso triângulo de Pascal, ele vai ser, ó, aqui é o N, aqui é o P. E aí o nosso N, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não precisa do 8. Bom, o que você vai fazer agora para calcular esse triângulo de Pascal? Primeira coisa, lembra qual foi a primeira coisinha que eu escrevi bem aqui, ó? Qualquer número binomial que tem um cara de baixo em 0, vale quanto? 1. Então, vamos lá, Juju, me ajuda aí, ó. Qual seria o número binomial 0 e 0? 1. 1 e 0. 1. 2 e 0. 1. 3 e 0. 4 e 0. 5 e 0. 6 e 0. 7 e 0. Qual é o valor do número binomial quando os elementos são iguais? 1 também? Então, ó, 1 e 1 vai dar quanto? 1, 2 e 2? Não, é igual.
3 e 3, 1, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7. Você vendo que está terminando com 1 sempre. Agora olha para mim aqui, qual que é a relação de Sheffield? Como que você fez a relação de Sheffield? Soma dá o de baixo. Então é isso que a gente vai fazer ali. 1 mais 1. Então você põe aqui para baixo. Que é a relação de Sheffield. Aí vai fazer o quê? 1 mais 2. 3, põe para baixo. 2 mais 1. 3. Vamos para a próxima linha. Ficaria aqui a próxima linha. Vai, rapidão. 4 depois. 6 depois. 4 embaixo. 5, 10, 10 e 5. O que mais? 6, 15, 20, 15, 6. E a última linha? 7, 21, 35, 35, 21 e 7. Se eu chegasse para você que quer falar assim, ó, qual é o número binomial 6 e 4? 6 e 4 vai dar 15, acabou. Você não precisa jogar na fórmula. Lógico, se tiver que calcular fazer um triângulo de Pascal para calcular um número binomial, não compensa. Mas esse triângulo de Pascal, geralmente, ele não cai o triângulo e sim as suas propriedades. Então eu queria mostrar aqui para vocês algumas propriedades que são interessantes no triângulo de Pascal. Por exemplo, olha para mim, ó. Qual é a soma dos elementos dessa primeira linha aqui, ó, linha 0? 1, da linha 1, da linha 2, 8, É a potência de 2. é uma potência de 2. A soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal sempre será uma potência de 2. Então, ó, vou até colocar para vocês aqui, ó, a soma dos elementos de uma linha inteira, tá? De uma linha do triângulo de Pascal, de uma linha, é sempre 2 elevado ao número da linha. Então comece sempre da linha 0. Tudo bem? Lógico que não vai cair assim tão fácil na UFMS. Ele cairia assim, por exemplo, ó, qual o valor disso aqui, ó? Qual o valor disso? Vai rápido. Primeira coisa, o que é isso aqui? Essa simbologia aqui. Quem vai variar? Esse cara de baixo. Onde ele começa? Ele termina onde? Então qual seria a ideia disso? Seria assim, 10 começando no 0. Aí depois 10 e 1. Depois 10 e 2. Até quem? 10 e 10. Isso daqui é a linha 10 do triângulo de Pascal. Que seria assim, ó. Aqui eu não tenho a linha 10, mas seria a ideia da linha 3, ó. 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. Ali, tá vendo que seria a ideia da linha 10 do triângulo de Pascal? Então, qual seria o valor da linha 10 do triângulo de Pascal? Seria 2 elevado a décima, que é? Fez sentido? Então, beleza. Vocês entenderam? Na boa. Então, quanto que daria isso aqui pra mim, ó? Quanto daria isso aqui pra mim, ó? Até 7 e 7, vai. 2 elevado a 7 menos 1. Por que é menos 1, Gabi? Porque você perdeu o 0. Não tem o 0. Do 7 Tá pegando aqui? 7 por 1. Hã? Tá vendo? Eu posso falar que é a soma dos elementos da linha 7 do triângulo de Pascal? Não, por que que não é? Porque não começa do 7 de 0 aqui. Então, se fosse completa, ela seria 2 elevado a 7, tudo bem? Mas não tem quem? 7 de 0. Então, seria 2 elevado a 7, que é 128, menos 1, que vai dar 127. Tudo bem? Entenderam? Aí na apostila de vocês, na página 69, tem a questão número 2. Olha só, página 69, questão número 2. Ele começa da onde? É 10 e 1? Não, é N1, né? N1 mais N2 mais
N3 mais até o N e N, é isso? Isso é igual a 1023. Primeira coisa, olha aqui pra mim rapidinho. Eu posso falar que isso aqui é 2 elevado a N? Não. Por que não? Por que não é 2 elevado a N isso aqui? Porque não tem o zero. Então isso daqui seria 2 elevado a N menos o N e zero. Isso é igual a 1023. Tudo bem até aqui? Então aqui vai ficar 2 elevado a N menos 1 é igual a 1023. Logo, qual vai ser o valor do N? 2 elevado a N é igual a 1024. Quanto que é 1024? 2A? 10. Cortou o N da quanto? 10. Fez sentido? Faça uma 1 pra mim, rápido. O que você faz é mais fácil, Marquinhos? Mas só é mais fácil. É sério, eu fiz a mais difícil. Por exemplo, já no olhômetro entendeu quanto N? Consegue ver que o N vai dar 10? Que foi a mesma que a gente fez ali. Agora substituir o 10 na linha de baixo, vai ficar na outra expressão, vai ficar quem? 12. Ele Dá não 11 lá embaixo. Mas aí não é completo, né? Você tem que tirar alguém. Ou somar alguém, sei lá. Não, você vai ter que tirar alguém, Gabi. Você conseguiu ver que o N vale 10? Todo mundo conseguiu achar que o N vale 10? Vitória? Entendeu? Ó, qual que essa é a número 1, né? O que ele somou ali, ó? Ele somou N e 0 mais N e 1 mais N e 2 até N e N. Isso aqui deu o quê? 2 elevado a N. Tudo bem? Isso daqui é uma potência de 2, ou seja, é 2 elevado a N, que é igual, perdão, aqui é 1024. Não foi isso que ele somou? Foi. Isso aqui é 2 elevado a 10. Ó, você cortou, você chegou que o nosso N é igual a 10. Olha, beleza? Agora o próximo passo, o que ele quer saber? Vai lá. 12, né? Vai ser 12 e 0, não é isso? Mais quem? Menos o 12, né? 12 e 1, mais... Até onde que ele vai somar? 12 e 2, até 12 e 11. Tudo bem? Gabizinha, isso aqui seria 2 elevado a 12 se fosse completo. Só que você tem que tirar o cara que não tem lá. Quem que é o cara que não tem? 12 e 12. Então seria 2 elevado a 12 é 4.096 menos 1, ou seja, vai dar 4.095. Foi? Beleza? Tudo bem, gente? Entenderam essa primeira propriedade? Essa é a mais leve de todas, tá? Agora vamos começar a complicar um pouquinho. Escolhe uma coluna para somar nessa tabela aí, vai. Uma coluna inteira, vai. Qual a coluna que você... Pode ser essa daqui? 7. A primeira? Essa daqui? Então vai lá, vamos mesmo, vai somando aí, vai. 2. Até onde você quiser, Gabi, pode parar aqui? Pode. Deu quanto aqui? 5. 6. Eu sei que Ó, vou somar essa coluna aqui, ó. 1 mais 2 mais 3. é 14. Até onde você quiser, você fala assim, para. Já chega a Você soma do lado aqui, ó. Sempre que você somar uma coluna do triângulo de Pascal, o resultado é o próximo cara da direita. Sempre que você somar uma coluna do triângulo de Pascal, posso apagar aqui? Eu estou fazendo aqui nesse cantinho que eu não quero apagar o triângulo de Pascal, porque eu quero ficar mostrando, senão toda hora eu tenho que construir, demora bastante tempo, tá?
Então, ó, a soma dos elementos de uma coluna, ó, a soma dos elementos de uma coluna é o próximo abaixo da direita do último. Entenderam o que eu falei? Ó, você somar uma coluna vai dar o próximo de baixo da direita, sempre. Como que seria em termos técnicos isso daí? Como ficaria a ideia dos termos técnicos da UFMS que ama essa parte técnica? Olha só, sempre que você for começar a somar uma coluna, você começa dos iguais, tá vendo que viram os iguais? Sempre você começa dos iguais. Então você vai somar assim, ó, N e N, mais N mais 1 e N, mais N mais 2 e N, e assim por diante, até um certo N mais K e N. Onde você parar aqui, ó, você vai somar um na linha e um na coluna. Esse é o resultado. Tipo, ó, vamos lá. Se fosse assim, ó, 10 e 10 mais 10 e 11 mais 10 e 12 mais 10 e 13. Até 10 e 13. Quem ficaria o resultado dessa soma aqui? Tá vendo com a coluna? É 11 e 10. Perdão, eu estou errando aqui. Foi o contrário. Fui mudando embaixo. É 11 e 10. Aqui, 12 e 10. Depois, 13 e 10. Qual que seria o resultado disso? Próxima linha, 14. Próxima coluna, 11. Tudo bem? Beleza? Entendeu essa propriedadezinha? Essa aqui é mais chata. Mas a pior que tem é essa daqui. Olha pra mim rapidão aqui, ó. Olha pra mim, a última propriedade. Soma uma diagonal agora. 1 mais 3. 1 mais 3 mais 6. 1 mais 3 mais 6 mais 10. Sempre que você somar uma diagonal, é o próximo cara abaixo o resultado. Então essa é a última propriedade. A soma dos elementos de uma diagonal, ó. A soma dos elementos de uma diagonal é o termo logo abaixo do último. Se você somar uma diagonal, o resultado é o termo logo abaixo do último. Como assim? Ó, você vai somar ali, por exemplo, n em 0, mais n mais 1 em 1, mais n mais 2 em 2, até um n mais k em k. O resultado disso é logo o cara logo de baixo, então ficaria n mais k mais 1 em k. Tudo bem? No termo de Pascal é muito mais fácil você ver os termos técnicos, mas assim, na UFMS ele vai infelizmente colocar os termos técnicos para vocês. Tudo bem, gente? Entenderam isso aqui? Beleza? Tranquilo? Bom, pode dar sequência? Agora vamos começar, tá acabando já, tá? Agora finalmente, é o finalmente dessa aula aqui. Não sei se vocês já viram esse conteúdo. Esse conteúdo geralmente ninguém dá. Sempre deixa pro final, lá no finalzinho da apostila, todo mundo dá uma enrolada e não dá porque assim, é muito detalhezinho que tem que dar. Ele é chato mesmo. E infelizmente eu não vou fazer uma coisa lógica, eu vou te dar os pontos que vai cair no vestibular, que pode cair, tá? Então eu vou dar aquela coisa mais diretona pra vocês. Pode apagar? Aqui? Pode? Ó, vamos lá, pra fechar. Já, vocês lembram lá no oitavo ano, eu acho, que vocês aprenderam produtos notáveis? Ou não aprendeu até hoje? Ó,
vamos lá, binômio de Newton. O que é o tal do binômio de Newton? Vocês vão entender agora da onde que vem o tal do binômio de Newton. É o produto da soma, né? Ó, quer ver? Olha aqui pra mim, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó, x mais y elevado a zero. O que é o x mais y elevado a zero? X elevado a zero. Não, não pode ser expoente na soma, não. Dá 1. X mais y elevado a zero daria 1. Certo? Agora, o que seria x mais y elevado a 1? Seria 1x mais 1y. Tudo bem? O que seria x mais y elevado ao quadrado? Seria quem? Vamos lá, que nem a gente ensinou pra vocês, vai. Quadrado primeiro, 1x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Agora, será que alguém lembra? Como que é x mais y ao cubo? Sei, vai dar 1x ao cubo. 1x ao cubo, mais 3x ao quadrado, y, 3x, y ao quadrado. Tudo bem? Agora só olha esses números que eu coloquei. É o triângulo de Pascal. Você consegue ver, ó? 1 em 1, 2 e 1, 3, 3 e 1. Se eu perguntasse para vocês, vamos supor que eu perguntasse x mais y à quarta. Você pode não saber as letras, mas quais seriam os números? 1, 4, 6, 4 e 1. Aí eu vou te mostrar um detalhe importante. Olha aqui para mim, olha o expoente do x. O que está acontecendo? Diminuindo. Olha lá, ó, começa com x à quarta, porque é o maior expoente. Aí depois vai ficar x ao cubo, x ao quadrado, x sumiu. E o do y? Vem de trás para frente agora. Então vem como? Y à quarta, depois y ao cubo, depois y ao quadrado, y sumiu. Como é positivo, todo mundo fica positivo. Entenderam assim? Quando é negativo, alterna o sinal. Começa sempre com positivo, aí fica positivo, negativo, positivo, negativo. Lógico, nenhum vestibular pediu isso aqui para vocês. O que ele pediu, por exemplo, no ano passado, na real, caíram 2 questões na prova do PAS. Duas questões disso aqui, ó. A soma dos coeficientes. Quem fez PAS ano passado, lembra que caíram 2 questões só disso aqui, ó. A soma dos coeficientes. Como que você trabalha com a soma dos coeficientes? Basta trocar as letras por 1. Toda vez que ele pedir a soma dos coeficientes, você troca a letra. Se for polinômio, você pode usar esse polinômio também. Troca a letra por 1. Ou se for em binômio de Newton, você troca as letras por 1. Então, ó, a soma dos coeficientes, você faz o quê? Troca as letras por 1. Tipo, se eu perguntar assim, ó, qual a soma dos coeficientes de 2x menos y elevado à décima. Vamos dar a soma de todos os coeficientes. Você vai simplesmente fazer isso, ó. Pega o x e troca por quanto? Pega o y e troca por quanto? Então fica assim, ó. 2 vezes 1 vai dar 1 elevado à décima, que vai dar. Entenderam? Varinha? Ó, sabe por quê? Por exemplo, o que é a soma dos coeficientes? Olha aí pra mim, ó. Não é 1 mais 3 mais 3 mais 1? Então você pode ver que a letra não pode influenciar em nada. Que número que eu coloco no lugar dessa letra que não vai influenciar em nada os números que estão multiplicando? Só que em vez de você colocar assim, você põe aqui, ó. Fica mais fácil. Entenderam o que eu falei? Beleza. Bom, última dica não, acho que essa dica aqui, eu conversei com o cara lá, ou essa questão vai estar no PAS ou vai estar no vestibular do FMS. Eu não quis me entregar onde vai estar, mas vai estar essa questão esse ano, tá?
Ele não quis me entregar onde vai estar, mas eu assim, ele deu uma cantada na bola que vai ter uma questão dessa daqui lá na UFMS. Essa é no vestibular. Então, se Deus quiser, amém, vai ser no vestibular. Pode apagar isso aqui? Que eu quero deixar o triângulo de Pascal ainda aqui mais um pouquinho. Ó, a questão é essa daqui, ó. Qual o valor dessa expressão aqui, ó? Qual o valor dessa expressão? 999 a quarta mais 4 vezes 999 ao cubo mais 6 vezes 999 ao quadrado mais 4 vezes 999 mais 1. É o 4 Você consegue ver que isso aqui é um desenvolvimento do quarto grau? Sim. Que isso aqui é a mesma coisa que 999 mais 1 elevado à quarta? Que é a mesma coisa que quanto? 1000 elevado à quarta. Quem que é o 1000? Não é 10 ao cubo? Elevado à quarta vai ficar quanto? 10 elevado a 12. Acabou. Se fosse fazendo o braço também. Tá doido, não dá. Você tá doido. Quer ver? Ó, outra, mais uma dessa. Vai ficar assim, ó. 1001 ao cubo menos 3 vezes 1001 ao quadrado mais 3 vezes 1001 menos 1. Dá quanto isso? 10 ao cubo. Hã? 1000. Isso aqui é a mesma coisa que quem? 1001 menos 1 elevado a quem? Ao cubo. Que é a mesma coisa que quem? 1000 elevado ao cubo. Que é a mesma coisa que 1000 ao cubo, que é 10 a nona. Tudo bem? Show? Olha um bolo de cenoura com cobertura, hein? Na boa, na real, pra hoje. Eu vou pedir, aí ele empresta o celular, a gente pede lá pra Se entregar aqui. qualquer um acertar. Qualquer um, mas aí eu vou dar tempo, vou dar 3 minutos. Vai. Pode ser? Vai. Fechou então, ó. Confio em vocês, tudo. Vamos lá. Já que vai pro outro. Não tirei 500. Prof, você viu o Satoshi? Esse em primeiro lugar, nós nossos filhos, SpaceX em quinto lugar do Brasil. Quinto lugar do Brasil. Caramba. E aí, quando dá? Peraí, tô fazendo ainda, calma. Vai, Juliana. Ó, 54. 54. Pode deixar em Potência. potência? Você acha que eu ia perder o bolo de chocolate à toa, né? Você achou que eu ia perder o bolo de chocolate com cobertura até R$15 a cobertura do bolo de chocolate, O rapaz? que você fez aí? Eu sei. Eu sei, mas eu Normal. não sei. Você vai não Eu sei, mas eu não sei. Vocês acharam que eu ia perder um bolinho de chocolate com cobertura assim de... Você tem que deixar em potência É. de 10? De tronco de Não, cor. você me fala o resultado. É 10 a nona mais 3? Não, tá errado. Calma, prof, não temos tempo. Se eu canto isso, 10 a nona mais 2. É 10 a nona mais 2. Hã? Você não tem graça, certo, mano? Depois alguém pede um bolo de Quem vai dar chocolate. uma, ele não só soma 2. 10 anos. Porque, ó, Gabi, porque isso aqui, para ser um cubo perfeito, teria que ser assim, ó. Vezes 1 aqui. Aqui, vezes 1, mas não faz diferença. E esse último cara aqui não pode ser 3, tem que ser quem? Tem que ser um. Mas então você faz assim, ó. Põe 1 aqui E soma 2. e soma 2 lá fora. Pô, Aí, isso aqui é quem? A gente já fez, né? Ah, é a mesma ideia ali. Vai ficar 10 ao cubo, que vai mais 2. Ou seja, 10 a nona, mais 2. Por isso que eu olhei e falei, tava alguma coisa. Letícia. Primeiro intervalo a gente pede para antes da UFMS pegar o bolinho. Beleza, gente? Sacanagem. Beleza? Não, é porque meu celular tá ali, senão tem que parar a gravação para pedir. Mas se Entenderam você essa for dica? atrás, a gente perde aqui. Você tem telefone da casa? Só pagando Não então. tem. Beleza? É só pesquisar. Tranquilo esse daqui? De boa? Bom, alguma dúvida até aqui? Deu para entender esse daí? Agora a gente vai começar a falar
sobre a fórmula do... É a última coisa de binômio de Newton que a gente precisa saber, tá? Que é a fórmula do termo geral. Então nós chamamos de termo geral. Isso aqui, ó, pode reclamar, pode falar, já pode começar, tá? Eu sei tudo isso que vocês vão falar, mas infelizmente não tem como resolver sem ela, tá? Então você vai ter que decorar essa bosta. Ok, vira pra mim. Eu sei, você vai reclamar, você vai falar um monte de coisa. Eu sei tudo isso que você tá falando. Mas você vai ter que decorar e acabou. Como seria a ideia do termo geral? Primeira coisa, é um binômio de Newton. Então seria algo assim, ó, x mais y elevado a n. X mais y elevado a n, certo? Para você calcular um termo, só um termo, não, ali a gente está fazendo o desenvolvimento inteiro. Se eu quero o quarto termo, o terceiro termo, um termo da brincadeira, você vai usar essa fórmula aqui, ó. dp mais 1 é igual np vezes x elevado a n menos p, certo? Vezes y elevado a p. Essa é a fórmula que você tem que decorar. Infelizmente eu sei que ela é feia. É tudo isso que você está pensando aí na sua mente. Se quiser externar, pode externar também, tá? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual o sexto termo... Acho da apostila aqui. Qual que é da apostila? É o quinto de x mais 2 elevado a quinto. Ah, mas isso é fácil. Vamos lá, x, tá bom. Quinto termo de x mais 2 elevado a quinta. Nardes, primeira coisa, quem que é o x? Vamos tirar os dados aqui. O x é o próprio x. Quem é o y? É o 2. Quem é o n? 5. Para você achar o quinto termo, o meu p tem que ser quem? Porque se eu colocar o p aqui como 6, vai ficar 6 mais 1, 4. 7. Então o p é sempre 1 a menos. Então o p seria 4. Aí é só substituir. Aí não tem jeito, aí é jogar na fórmula mesmo. Vai ficar como, ó, d4 mais 1 seria igual a quem? 5 e 4 vezes o x. X elevado a 5 menos 4 vezes 2 elevado a quarta. É feio, cara, mas não tem jeito. Então ficaria assim, ó, d5, o quinto termo, seria igual, aqui vai dar 5, lembra daquele esquema que eu passei pra vocês? Aqui vai dar x e aqui vai dar 16. Então o quinto termo seria quem? 80. Tudo bem? Nossa, é top. Ardezito? Beleza. Agora, o que cai em vestibular realmente é essa pergunta aqui, ó. Qual o termo independente? O que é termo independente? Só que não tem x. É o que não tem x. Então grifa aí, ó. Eu coloquei um exemplo para vocês de termo independente. Acharam aí na apostila? Grifa aí, termo independente. Toda vez que ele perguntar termo independente, é o cara que não tem o x. Você concorda comigo? Termo independente é o cara que não tem o x. O cara que não tem o x é chamado de termo independente. Qual é o expoente do x para que ele suma? É isso que você... Zero. Então toda vez, grifa aí, ó, termo independente, puxa uma setinha e escreva assim, ó, x elevado a zero. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Qual que é a expressão que ele colocou aí? 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo. Mais 2x quadrado. 2x ao quadrado? Isso, tudo a 12. Vou colocar 2x só, tá? Senão não vai ter. Põe 2x. Não. Só pensar. Aí fora é 12. Mas o x 2x, ao quadrado. 12. Tira aquele quadrado e deixa como assim. Senão não vai ter. Só tirar aquele quadrado lá. Ele quer o termo independente. Vamos lá. Espera aí, não copia. Aí daqui a pouquinho vocês vão fazer igualzinho a essa. Ó, é chato, é difícil, não é difícil. É siga o modelo, tá? É que você, a primeira que você olha e fala, nossa, aí é insuportável, mas não é. Você entendeu? O primeiro, o segundo é igualzinho, o terceiro é igual, é sempre siga o modelo. Então não é para copiar, presta atenção no primeiro aqui, ó. Vamos lá, quem vai ser o x? O x é o primeiro número, qual é o primeiro aqui? 1 sobre x ao cubo. Posso escrever assim, ó, x a menos 3? Uhum. Quem é o y? 2x. 2x. Quem é o n? 12.
12 e o P? 11. Não sei. Não. Você não sabe quem é o termo independente? Tudo bem até aí? Mas vamos jogar na fórmula assim mesmo, porque nós somos brasileiros, desistimos nunca. Vamos lá, ó. Aqui, T, P mais 1. Isso vai ser igual, lá na fórmula, ó. 12 P vezes quem? X, quem que é o X mesmo? X a menos 3 elevado a quem? 12 menos P. O Y, 2x elevado a P. Tudo bem daqui? Tá feio. Não dá pra ficar bonito, dá pra deixar menos feia. Então vamos lá. Deixando menos feia, vai ficar assim, ó. T, P mais 1 é igual a quem? 12 P. Aqui, chuveirinho. Então ficou quem? X elevado a menos 36 Mais 3P. 3P. E aqui? Vezes 2 elevado a P vezes X elevado a P. Dá para fazer mais alguma coisa? Tá com X. Dá para juntar esses dois aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base. O que você faz quando tem multiplicação de potência de mesma base? Soma os expoentes. Então ficaria assim, ó. T, P mais 1 é igual a 12P vezes X elevado a menos 36 mais 4P vezes... Até aqui, tá tudo bem? Dá para fazer mais alguma coisa? Dá sim. O que ele quer saber? Não, mas o que ele quer saber? Termo independente. Qual que é o expoente do termo independente? O expoente do x é 0, não é? Então vou igualar o expoente do x a 0 e eu acho o P. Porque como eu quero um termo independente, eu já sei o expoente do x. Qual que é o expoente do x? 0. Então você concorda comigo que menos 36 mais 4P tem que ser igual a 0? Logo, o P tem que ser quanto? Agora é só você calcular. Aí depende do que ele perguntasse. Por exemplo, quando ele perguntasse qual a posição do termo, seria o 10º termo. Qual o valor do termo? Aí você substitui e calcula. Então vamos lá, vamos só terminar de calcular. Se ele perguntasse qual seria o cálculo do 10º termo. Tem uma questão na apostila que vocês vão fazer, ele pergunta a soma dos algarismos do termo independente. Então você tem que calcular o termo independente e somar os algarismos. Então nesse caso, qual seria o termo independente? Seria T9 mais 1 é igual a 12 e 9 vezes... Ó, isso aqui eu nem coloco. Por que eu não coloco isso aqui? Vai ser o expoente 0, todo número elevado a 0 vai sumir. Então vai ficar vezes 2 a 9. Aí é só calcular o valor desse e matou a questão. O esquema é aqui, cara, é você tirar os dados certinho, lembrar da porcaria da fórmula, que é grande, substituir e arrumar. Quando você arrumou, o expoente do x tem que ser quem? 0. E aí você acha o P. Entenderam? Dá para tentar fazer um? Dá sim, Breninho. Vai lá. Questão número 11. Todo mundo fazendo a questão número 11. Rapidinho, vai. Questão número 11. O meu celular está parado ali, tem que esperar. A hora que ele parar, antes de eu desocupar ali, eu peço. Mesma coisa, vamos lá. Vamos tirando os dados comigo aí. Quem é o valor do x? Quem é o x? É 1 sobre x? Não, né? É 2 sobre x elevado... 2 vezes x elevado a menos 1. Vai lá.
Ó, número 11. Qual que é a expressão aí? Vai. É 2 sobre x, é isso? Mais ou menos. Mais x elevado. Quanto? 8. Primeira coisa, vamos lá. Quem é o x? O x vai ser 2 vezes x elevado a menos 1. Fica melhor. E aí você consegue manipular depois. O que mais? Quem vai ser o y? X. Qual vai ser o n? 8. E o p você não sabe, você vai ter que descobrir. Então vai lá pegar a fórmula agora e substitui. Não esqueça dos parênteses, tá? Então ficaria assim, ó. TP mais 1 é igual. O N, ou o N é o X. Ao N quer dizer 8P vezes o X. Quem que é o X? 2x elevado a menos 1, entre parênteses, 8 menos P, vezes x elevado a P. Esse expoentezinho aqui, ó, distribui, fica quem? TP mais 1 é igual a 8P vezes, aqui, 2 elevado a 8 menos P, x elevado a quem? Menos 8 mais P, x elevado a P. Tá aí? O que dá pra fazer ali? Somar o x primeiro, vai ficar quem? TP mais 1 é igual a 8P vezes 2 elevado a 8 menos P vezes x elevado a 8 mais 2P, menos 8 mais 2P. Qual é o expoente do x mesmo? Como ele quer em termo independente, o expoente do x tem que ser quem? 0. Então esse cara aqui, ó, que é o expoente do x, tem que ser igual a 0. Logo, qual vai ser o valor do P? Mas ele não perguntou o valor do P, ele quer saber o quê? A soma dos algarismos. Então você vai ter que calcular o termo para depois você calcular a soma dos algarismos. Ah, explica pra mim. Então ficaria como? Me ajuda aí, vai. T4 mais 1 é igual a 8, 4 vezes 2 elevado a 8 menos 4. O x eu nem vou colocar que vai sumir. Então vai ficar quem? O quinto termo. Alguém fez aí quanto dá 8 e 4? 70 vezes 16, que vai dar 1120. Então vai dar 1120. Só que ele não perguntou o 1120. Ele quer a soma dos algarismos. Qual é a soma dos algarismos então? 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 0, 4. Ele quer a soma dos algarismos. Nossa, você chegou até aqui, né? Tudo bem? Entenderam? Galerinha, eu sei que não é muito recorrente nos vestibulares, binômio de Newton, mas é isso que vocês têm. Agora, quem vai fazer prova do PAS esse ano, cara, decora essa diagrama aí, tá? Então não tem jeito, você não tem pra onde correr. Belezinha? Então, faz tempo que eu não vejo nos vestibulares. Na verdade, aqui no estado nunca caiu. Mas, né, é como eu falei, é um conteúdo bem tradicionalzão, né, mano? Então sempre há probabilidade. Beleza? Como faz a parte final, Marquinhos? Ele quer a soma dos algarismos. Aí você coloca por 1 mais 1. 1 mais 1 mais 2 mais 0. Ah, tá, gente, que... Ah, não. Tudo bem? Belezinha? Vamos tomar um café, 5 minutinhos pra gente retomar a segunda parte. Vai. Nosso bolinho.